meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o padrão físico e o padrão físico um pouco mais avantajado. Então, como a gente está numa época aí de muita divulgação do fisiculturismo, de atletas, o pessoal tem usado muito o YouTube, né, para divulgação do trabalho e tal. Então, muitas pessoas elas ficam curiosas para saber se seria possível atingir aquele físico, se qualquer um, né, seria capaz de atingir aquele físico, enfim, né, essa é uma dúvida muito comum. Bem, primeiro que a gente tem que entender, né, que um dos padrões, né, que o fisiculturismo usa, por exemplo, é o volume muscular, é a harmonia, é a simetria, e além disso também eles pregam muito por um padrão, por exemplo, de V, né, ou de X, dependendo da categoria, por exemplo. Vamos usar o padrão X, o padrão em V, por exemplo, para a gente entender o que acontece. O padrão V seria esse padrão aqui, então seria ombros largos, dorsais expandidos e a linha de cintura fina. Tá? Então a gente teria ombros largos, expansão de dorsal e a cintura fina, que vai dar um formato em V. Agora, vamos pensar da seguinte forma: será que todas as pessoas, né, conseguiriam ter esse padrão em V bem definido? A resposta é não. A gente pode, né, melhorar o padrão físico de uma pessoa, mas não são todas as pessoas que vão ter essa característica. Por quê? Porque até mesmo a estrutura óssea seria uma influência nessa questão. Então tem pessoas, né, que apresentam uma estrutura óssea mais retilínea, por exemplo, e existem outras pessoas que já apresentam, né, uma largura de ombro maior pela própria estrutura óssea, né, e uma cintura mais fina, por exemplo. Existem pessoas que têm, né, a estrutura do ombro, às vezes parecida com a estrutura do quadril, então uma pessoa que é bem retilínea, né, ela é bem longa. E como eu disse, existem pessoas que apresentam já uma estrutura, né, de ombro mais larga, que automaticamente apresenta também ali um dorsal um pouco mais largo também. Então tem muito também dessa questão genética, tem muito também dessa estrutura. Tem pessoas que têm uma estrutura que vão desenvolver e vão conseguir atingir esse padrão, outras não. Outras apresentam um biotipo, por exemplo, uma estrutura física que a gente consegue melhorar? Consegue, mas nem sempre a ponto, né, de ser igual àquela pessoa que tem aquela característica. E é importante a gente reforçar isso, né, porque muitas vezes a pessoa ela fica com aquela ideia na cabeça que é possível atingir um certo objetivo ou ficar igual a certa pessoa, e muitas vezes não é possível, né, porque a pessoa tem uma estrutura física e, o mais importante disso, uma estrutura óssea que não se muda, diferente da outra pessoa. Então existem pessoas que vão ter uma característica óssea, às vezes ossos mais largos, que contribuem para um ombro mais largo, por exemplo, e um osso do quadril às vezes mais fino, que contribui também já ali para uma cintura um pouco mais fina, e vice-versa. Tá? Então, nem sempre a gente vai conseguir atingir um corpo que outra pessoa atingiu. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente tem a nossa característica física e em cima da nossa característica física a gente vai melhorando o que for possível. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa, né, que é mais retilínea, você pode pensar também nesse padrão em V, só que vai ter, né, uma limitação para você. Você pode pensar em enfatizar mais dorsal, enfatizar mais o ombro, né, deltoide medial, por exemplo, para tentar, né, ganhar um pouco mais de expansão e manter o BF baixo, né, body fat baixo, percentual de gordura baixo, para ter pouca gordura ali na região abdominal, na região da cintura, focar no desenvolvimento dorsal e na expansão do ombro, para você tentar, né, abrir um pouco mais a sua característica física. Tá? Mas a ideia desse vídeo é justamente reforçar essa ideia que cada um tem um biotipo, cada um tem uma estrutura física, e as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes a gente vê algum atleta, às vezes vê alguma pessoa com um padrão físico, né, muito bacana, mas muitas vezes não é a nossa realidade, a gente tem que entender isso.